Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos fazer o upgrade da nossa versão do projeto do Angular. Atualmente nós estamos utilizando a versão 14, então se eu voltar aqui no meu package.json, eu tenho a versão 14.10 e eu quero fazer o update para a versão 15, que tiveram coisas novas que foram adicionadas, como por exemplo, os componentes standalone, ou seja, componentes que não precisam fazer parte de um módulo. E aí no futuro a gente também pode refatorar alguns componentes aqui do nosso projeto para fazer que esses componentes virem standalone components. E para a versão do Angular, lembrando que a gente sempre faz upgrade de versão em versão. A gente não vem aqui, por exemplo, e faz a versão 12 para a versão 15, né? A gente vai fazendo de versão em versão para ver aí tudo que foi modificado e sempre utilizando aqui esse guia de update que o time do Angular sempre publica. Vou colocar também que eu utilizo o Angular Material, já que a gente está utilizando. Se você usa Windows, você também pode marcar esse Windows aqui. E eu sempre gosto de colocar aqui na parte de avançado para saber tudo que foi modificado. E antes da gente começar, o que eu gosto de fazer também, eu estou aqui na minha branch, eu vou criar uma branch nova, então vou colocar aqui um Angular V15 para poder utilizar essa branch para fazer o upgrade, porque assim eu posso simplesmente fazer o rollback, eu não preciso depois fazer o merge junto ali da minha branch principal. Então vamos começar. Aqui fala que você não precisa de fazer nada antes de modificar essas versões, então não tem nem nada manual que você vai fazer. E também tem esse checklist, caso você já queira ir marcando aqui cada versão, cada informação que você vai lendo. A primeira coisa que está falando é que para a gente ter certeza que a gente está utilizando uma versão do Node.js que suporte a versão nova do Angular, que é a versão 15. E aqui fala que as versões suportadas é a 14.20, a 16.13 ou a 18.10. Então, só para verificar aqui no meu terminal, eu vou colocar um node espaço "-v". Eu estou utilizando a versão 16.16.0, que é 16.13, então cai aí na versão que é suportada, não preciso me preocupar com isso. Aqui também fala que ter certeza que nós estamos utilizando a versão do TypeScript de suporte. A versão 15 suporta a partir do TypeScript 4.8. Aqui a gente vai ver depois que a versão do TypeScript, nesse momento é 4.6, vai ser modificada para a versão 4.8, a gente não vai precisar fazer nada. Aqui fala também que dentro do diretório da aplicação, eu já estou aqui no terminal, deixa eu fazer o meu clear aqui. Dentro desse terminal, a gente vai fazer o update da versão. Inclusive, eu vou fechar o package.json, porque esse vai ser um dos arquivos que vai ser modificado. E aqui o meu repositório também não pode ter nada. Então, eu vou até commitar isso aqui também, que é o settings.json. Depois eu faço o rollback, que é apenas a questão aí do tamanho da fonte que eu estou utilizando nessa aula. Vou voltar aqui para o upgrade. Está falando para eu rodar esse ng update, @angularcore, @15 e também o CLI, @angular15. Vou copiar, você pode clicar aqui nesse ícone de copiar. Vou copiar e aqui no terminal eu vou colar e a gente vai rodar a versão, e eu não tenho nada pendente de commit aqui no meu repositório. Tá falando que a versão do CLI aqui que eu tenho está outdated, né? Está uma versão mais antiga, e vai instalar a versão 15.0.4, e esses são todos os pacotes que vão ser feito update, que é o CLI compiler, ou seja, os pacotes aí do Angular. A única coisa que não vai ser feito update aqui é o Angular Material, que a gente vai fazer depois. Então, vai instalar os updates, e aqui são as coisas que vai tentar migrar automaticamente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui enquanto vai sendo executado. Primeira coisa é que esse browsers list aqui não é mais suportado. Aqui também fala para remover o platform server e o render module. Já fez também a migração. Não teve, acho que nada que precisasse ser feito aqui. Não precisa mais do Karma Builder, que é esse teste.ts, fez também a migração. Fez a migração
do TypeScript, aqui também algumas opções de compilação. Removeu também opções do Angular.json que não são mais suportadas. Na versão 15, esse Relative Link Resolution também foi removido do router. A gente não está utilizando, então não teve nada para fazer essa migração. E também vai remover o Router Link with href, né, que é um router link com o link do href, com o router link. A gente não está utilizando isso no projeto, então não fez nada. No final, esses são os arquivos que foram modificados, que foi o browser link que foi removido, que são as versões dos browsers, né? Agora não está mais utilizando o IE e geralmente vai apenas suportar browsers modernos. O tsconfig aqui fez algumas modificações, ó, antes estava utilizando o ES 2020, agora o ES 2022, e adicionou aqui mais uma configuração. Também tem o test.ts, que é a questão aqui do karma, e removeu isso também. E no package.json, basicamente fez o upgrade, né, da versão 14 para a versão 15. Não fez o CDK e não fez o Angular Material, ainda está utilizando a versão 14, que nós vamos fazer aí em breve. O Jasmine não mudou, o Karma também não mudou, e o TypeScript, que foi da versão 4.6 para a versão 4.8. Antes de prosseguir, porque a gente vai ter mais alguns updates, ó, que é a versão do Angular Material, eu preciso commitar. Então, vou colocar aqui, ó, upgrade Angular V15. Vou commitar. Não pode ter nenhum arquivo modificado quando a gente executa aí esses ng updates. Vou copiar aqui também, ó, porque a gente já fez isso aqui agora. E agora a gente vai rodar o ng update do @angular/material15, que nós vamos também instalar. Então, vou fazer um clear aqui no meu terminal. Vou colar e vou executar esse comando. E provavelmente vai fazer o update aí tanto do CDK, que é o que foi feito, e do Angular Material também. Houveram várias mudanças aí do Angular Material para a versão 15. Eu estou para gravar outro vídeo também explicando com mais detalhes o que mudou da versão 15. E o nosso projeto em si vai ter bastante updates aqui durante essa migração, porque a gente está utilizando bastante coisa aí do Angular Material. E aqui fez os updates no App Material Module, no Error Dialog, Confirmation, no Cursus Form e no Cursus Component. Vou abrir aqui os arquivos que foram modificados. Então, o primeiro deles foi o package.json, que foi o CDK, tanto do Material quanto do CDK. E aqui nós temos o Cursus Form Component, que agora, no lugar do Match Snack Bar, está utilizando o Legacy. Essa mudança do Angular Material é uma versão bem grande, tá? E pode ter algumas breaking changes e você vai precisar, talvez, fazer mudanças no seu código, porque agora, no Angular Material, está utilizando o Material Design Components para a web. Então, eles refatoraram, basicamente, todos os componentes para utilizar o MDC. E é por isso que vocês podem ver que pode ter esse Legacy Snack Bar ainda. A gente vai precisar depois dar uma olhada no nosso código e ver o que a gente pode fazer para poder utilizar novamente o Snack Bar e não a versão Legacy. Mesma coisa aqui no Component, ó, o Match Legacy também. Aqui também tem vários componentes que a gente está utilizando o App Material Module. Essa é uma das vantagens de você colocar todos os seus imports de módulos aqui do Angular Material em um outro módulo, porque nesse caso você apenas está tocando em um arquivo. E como esse App Material Module ele é importado em outros módulos, não precisa fazer as mudanças, né? Já que está tudo aqui. E além disso, aqui no Confirmation Dialog, já que a gente tem aqui também os imports, e no Error Dialog aí que vai ser bem semelhante ao Error Dialog também. Vou fechar tudo isso daqui. Deixa eu voltar aqui para o guia para ver se tem alguma coisa. Fala aqui sobre a questão do enable do Ivy, agora é padrão. As classes elas precisam ter um injectable ou uma diretiva, se você está utilizando. Tem outras informações aqui sobre mudanças do date, tem questão também de iframe, caso você tenha na sua aplicação, a gente não tem isso.
Houveram mudanças também em relação aos testes. A questão do provide in serviços também, agora o padrão que a gente está utilizando sempre aí é root, né? Se a gente abrir qualquer serviço que nós temos aqui, deixa eu voltar aqui no cursos, o padrão sempre foi o root, agora eles depreciaram as outras duas versões, que era no módulo I do N, e como eu falei, fizeram aqui a refatoração para o MDC do Angular Material também. E a gente vai tentar rodar agora para ver o que vai acontecer, se a gente vai ter algum outro erro. Vou rodar aqui então com o npm run start. Eu estou com a minha API do Spring já rodando para a gente poder ter dados vindo do nosso back-end. E vamos ver o que vai acontecer. Compilou com sucesso aqui. A gente pode ver que existem alguns warnings agora, tá dando um warning na questão do tema, a gente pode refatorar depois. Tá dando um warning também aqui dentro de dois HTMLs nosso, por conta do template, e aqui tá falando aqui o length da validação do nome, que a gente vai também ver se precisa refatorar isso depois. Vou verificar aqui para ver se realmente está sendo executado. E como vocês podem ver, o CSS está um pouco diferente. Isso é por conta do MDC e a gente vai ter que refatorar aí o nosso código um pouco para fazer isso voltar a funcionar do jeito que estava antes. Eu vou primeiro commitar aqui para eu poder traquear as minhas mudanças. Eu sempre gosto de trabalhar com commits pequenos, então eu fiz o update da versão 15. Todo esse código foi modificado pelo Angular, então eu não vou tocar nesse código. Então, upgrade Angular Material V15. E depois desse commit, eu vou começar as minhas mudanças. Uma questão também é que esse environment, ele não existe mais na versão 15. Como esse é um projeto, digamos, legado, né, criado com uma versão mais antiga do Angular, esse arquivo ainda existe. Eu ainda gosto bastante, principalmente com projetos em Firebase. E caso você precise adicionar esses arquivos aqui, a gente não está utilizando agora, mas caso você precise utilizar, é só você adicionar manualmente no projeto. Não vai ser algo que vai ser criado automaticamente para a gente novamente. Vou vir aqui no App Material Module e olha, até mostra aqui que é depreciado, né? E a gente tem que utilizar esse Match Button Module, que é do Angular Material Button, né? Que era basicamente o código que estava antes. Essas coisas nós vamos ter que fazer manualmente aí. Então, deixa eu voltar o código mais ou menos do jeito que estava antes. Já tem aqui o Match Button Module. E aqui também é só remover esse S do jeito que está aqui e deixar o nome antigo. Nós vamos fazer aí essas mudanças manualmente. Novamente, essa é uma das vantagens de não ter esses imports em vários módulos diferentes. Eu vou selecionar o Legacy e o Hífen, mudar todas as ocorrências e eu vou simplesmente remover isso daqui. Vou voltar aqui nos componentes também, que foram modificados, e eu vou voltar com o que estava antes também. E aqui não tem esse Legacy. Ok, aqui novamente do Error Dialog também, nós vamos remover esse Legacy e remover o Legacy do Import também. E aqui no Cursos Component também vou fazer a mesma coisa, remover esse Legacy. E o último eu acho que é o formulário, também remover aqui o Legacy. Compilou com sucesso. Uma coisa que eu vou fazer, porque eu ainda estou obtendo alguns erros de compilação, eu vou parar tudo aqui. Eu vou remover o meu Node Modules, isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer também. E o que eu vou fazer aqui é rodar um npm install de novo para eu ter uma versão mais fresca e mais atualizada de todo o meu Node Modules. Tem algumas vulnerabilidades aqui que eu fiz. Eu vou fazer um npm audit fix para tentar atualizar tudo. Agora não tem mais vulnerabilidades dos pacotes do Node e eu vou fazer novamente um npm run start. Compilou. Voltando aqui no browser, vou fazer um refresh aqui só para garantir. O CSS, pelo menos, já está voltou ao normal, mas se eu clico no botão de mais ou aqui nesse lápis, que é o botão de editar,
não acontece nada e eu também não tenho nenhum erro aqui no console. Então, o que a gente precisa fazer é voltar aqui e revisar o código. Isso está aqui na parte de components, na parte de lista. E aqui eu tenho tanto o add, o edit e o delete. O delete nem está aparecendo aqui para mim. E o clique está no ícone e não no botão em si. Acho que essa foi uma das mudanças que fizeram na versão 15, em que o botão é que tem que ter o clique e não o ícone. O ícone fica apenas de decoração pra gente, né? Então, deixa eu ver, eu vou mudar aqui o add, mudando aqui o botão de adicionar, vamos ver se funciona. Agora sim, já tá carregando, ainda tem aqui, olha, um pouquinho de erro dos botões, né? O CSS não tá 100%, mas o nome, a categoria, vamos abrir aqui a página do Material e a gente for na parte dos formulários novamente, que é o input, na verdade. Os exemplos estão assim também, olha, eles estão meio que cinza também. Então, parte de CSS, pelo menos, está funcionando. Voltando aqui, ó, precisa ser back-end ou front-end com o E minúsculo, por isso que não está funcionando. Então, vamos corrigir isso aqui agora. Vou voltar aqui nos containers, nos formulários. Cadê o HTML? Onde nós temos front-end, na verdade, é com a primeira letra em maiúsculo, viu? A nossa validação está funcionando. Então, com isso feito, vamos ver se funciona ainda. Categoria aqui de back-end. Criou. Perfeito. Para editar um curso, ele ainda não está funcionando porque a gente só mudou o de adicionar. Então, vamos remover aqui esse editar. E aqui eu também vou mover o delete já. E a gente vê o porquê que o botão não está sendo renderizado. Nós temos aqui agora o edit, vamos ver. Agora sim está funcionando. Vou colocar aqui Spring e vou salvar. Funciona. Agora, cadê o botão de delete? Tá bem claro, talvez vocês não consigam ver na tela, mas o botão de delete, ó, tá aqui. A gente vai precisar ir mudar um pouquinho aqui o nosso CSS. Para quem não conseguiu perceber que o botão de delete ainda está aqui, olha, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui na parte de inspecionar para a gente poder debugar. E aqui a gente tem o HTML. Então, esse é o primeiro botão, que é esse botão aqui, ó, fica até destacado na tela também. E se a gente clicar aqui no segundo botão, a gente consegue ver que o botão de delete ainda está ali, o botão de remover, que é o ícone da lixeira. Então, aqui o que a gente pode fazer, essa é até uma técnica de debug também, para quem precisar depurar. E o que eu vou fazer, olha, eu vou selecionar a célula inteira para a gente poder ver se a gente pode modificar o CSS para poder melhorar. Aqui no lado do Chrome, vai mostrar quais são os estilos. O primeiro estilo é esse Action Column, que a gente adicionou em uma aula de refatoração. E aqui nós temos, olha, com 75 pixels. Vamos ver se colocando, por exemplo, 100 vai melhorar. Vou botar 105 aqui. Eu já consigo ver novamente aí o botão da lixeira. Então, talvez 115 ou 125 para ficar melhor. Modificando o CSS, eu consigo ver que esse realmente é o problema. E agora que eu sei que esse é o problema, o que eu vou fazer é voltar no código e modificar aqui o flex do Action Column. Então, vou vir aqui novamente. Eu estou no Cursos Lista Component, então vou abrir aqui o CSS, que está aqui o Action Column, no lugar de 75, vai ficar 125. Então, com as mudanças do Angular Material, agora sim está ok. E a gente pode também centralizar esse botão. E essa dica para centralizar o botão veio do Alisson, espero que seja assim que pronuncie o seu nome. Então, obrigada por deixar aí o feedback e mostrar para a gente como é que a gente centraliza o botão. O Alisson falou que deixar o Action Column no Match Header Cell. Então, a gente vai voltar aqui no Cursos Lista. Já tem aqui o Action Column no Match Header Cell. E depois, a gente precisa de adicionar a classe do Action Column Header dentro do botão. Então, aqui é o Action Column Header, que a gente criou também lá na aula de refatoração.
Então, vou colocar aqui essa classe, coloquei a classe, só que ele fala que é para colocar um margem 0 alto. Então, até colocou aqui também, obrigada por deixar o CSS. Aqui também, margem 0 alto. E isso deve centralizar o botão, e o botão está centralizado. E esse é um dos motivos que eu sempre peço pelo feedback de vocês no final de todo o vídeo. Então, gostaria de agradecer pelo comentário, por deixar o feedback, e é todo mundo também que está deixando comentário nos vídeos, e também compartilhando as experiências, mostrando o que está mudando de uma versão para outra. Eu fico muito feliz em ver isso, e acho que esse é o espírito de comunidade. Da mesma forma que eu espero que vocês aprendam um pouquinho comigo, eu também aprendo com vocês aí a cada comentário. Então, muito obrigada aí novamente a todo mundo que participa. Então, com isso feito, eu só vou confirmar que está realmente funcionando. Vou remover o curso, sim. Vou clicar aqui. E aqui tem esses dois botões ainda, eu não estou muito satisfeita. Vamos aplicar então um CSS bem simples. Vou clicar com o botão direito, vou inspecionar esse botão de cancelar. Então, aqui está o botão inteiro. O que a gente pode fazer é, no estilo do botão, talvez adicionar uma margem. E aqui eu acho que é uma margem left, que é da esquerda. Vamos ver, 5 pixels. Aqui agora nós temos aí um pequeno espaço. O que nós podemos fazer então é voltar aqui e criar um btn space e colocar aqui o margem left e aqui sim colocar os 5 pixels, e eu vou pegar esse CSS, vou vir aqui no meu botão de cancelar e vou colocar na classe, e agora sim tem esse espaço. Não me recordo agora se esses botões também estavam centralizados, mas caso a gente queira centralizar, novamente, eu vou inspecionar aqui. Eu vou achar aqui o componente, que agora é o Match Card Actions. Voltando aqui no nosso HTML, também é esse Match Card Actions. E olhando o CSS que já vem do Angular Material, está utilizando o Flex Layout, já está alinhando os itens centralizados. Porém, e a gente vai pedir para centralizar, pegar o conteúdo e também centralizar no centro. Então, caso você queira, também a gente pode utilizar aqui o Justify Content e aplicar isso diretamente no Match Card Actions. Então, vamos voltar aqui e vamos Actions Center. E eu sou péssima para nome, vocês podem dar um nome melhor aí para esse CSS. E aqui também vai ser centro. Então, nós vamos pegar esse estilo e a gente também vai aplicar aqui no Match Card Actions. Então, aplicou e agora sim está centralizado e tem aquele espacinho aqui no meio para poder ficar um pouco melhor visualmente. E com isso, a gente fez aí as mudanças relacionadas ao CSS que tinha quebrado aí por conta do upgrade da versão 15 do Angular. E com o Angular e o Spring atualizados, a gente vai continuar a refatorar a nossa API para melhorar e adicionar também alguns padrões que são bem utilizados no mercado de trabalho. Lembrando que todo o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!